Pois não. Pois não, doutor Fernando. Eu passo a palavra ao doutor Otto Lima Neto para a sustentação oral. Obedecido o prazer mental até 15 minutos com a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Gerson Santana Sintra, ilustre presidente dessa terceira Câmara Civil, ilustre excelentíssimo doutor Fernando de Castro Mesquita, relator da presente apelação civil. Cumprimento também o desembargador Walter Carlos Lemes, ilustre revisor, demais desembargadores aqui presentes, representante ministerial de cúpula, serventuários da Justiça, advogados aqui presentes. A apelação interposta pela senhora Margarida Auxiliadora busca, em um primeiro momento, a majoração da indenização por danos morais fixadas na sentença primitiva. No caso concreto, como muito bem destacado no relatório, a apelante Margarida ficou sem o seu veículo por aproximadamente 8 meses, em razão da ausência de disponibilidade de peças para o conserto. Algumas peculiaridades do caso concreto, data máxima vênia, indicam a necessidade de readequação da respeitosa sentença no tocante ao quanto indenizatório a título de danos morais. E é exatamente porque essa corte de natureza ordinária tem o objetivo de reexaminar fatos e provas que a apelante recorreu da sentença e busca a sua reforma nesse ponto. Primeiro, é de se observar, nobres julgadores, que a apelante adquiriu um veículo no valor de R$103 mil. A apelante já é idosa, aposentada, e adquiriu esse veículo com o objetivo de ter um maior conforto. Um veículo considerado caro para os padrões brasileiros. As montadoras, em geral, se instalam no nosso país diuturnamente e não oferecem aos consumidores a mínima contrapartida necessária no tangente à disponibilização de peças, seja quando ocorre algum acidente de trânsito, seja mesmo em relação a defeito de fabricação. O artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor, ele determina a obrigação do fabricante no sentido de disponibilizar de forma imediata essas peças, inclusive em relação a veículos fora de circulação, o que não é o caso, onde a apelante adquiriu um veículo X35, como dito, pelo valor de R$103 mil. As montadoras se valem do mercado brasileiro inflacionado, colocam preços estratosféricos nos seus veículos, utilizam do mercado pátrio com o objetivo de auferir maiores e maiores lucros. E quando se vê numa situação de necessidade de peças, faz com que a consumidora idosa, que adquiriu aquele veículo em altíssimas cifras, não tenha a mínima contrapartida esperada. Data máxima vênia, se nós formos fazer uma avaliação da culpa, essa culpa é gravíssima, para não dizer dolo. Porque o mínimo que se pode esperar de empresas sérias é que efetivamente deixem no mercado peças de reposição em relação a essas situações. Agora, os consumidores brasileiros, em geral, são prejudicados. No mercado exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, lá não falta peças de reposição. Por quê? Porque se o consumidor lá for desrespeitado, as indenizações são em altíssimas cifras. Lá não existe a teoria da lesão e do manifesto desrespeito ao consumidor. Embora o valor da indenização, no caso concreto, tenha sido fixado no montante de R$15 mil, deve-se ponderar o caráter pedagógico e punitivo das indenizações. Será que esse montante realmente
vai servir como leniente, vai servir como forma de persuasão para que as apeladas busquem alternativas para respeitar o consumidor? E por outro lado, será que esse valor de R$15 mil para um consumidor que adquiriu um veículo no montante de R$103 mil vai servir como instrumento de enriquecimento ilícito? Me parece, senhores desembargadores, que a resposta é negativa. E o Poder Judiciário deve dar uma resposta em relação a esse tipo de conduta. Porque nós temos aí várias ações discutindo sempre a mesma coisa no que se refere ao fornecimento de peças, seja decorrente de sinistros, seja decorrente de defeito de fabricação de veículos. E essas montadoras se instalam no Brasil com incentivos fiscais, lucram e mais lucram no Brasil, desrespeitam cotidianamente os consumidores, usam do processo, inclusive trazendo informações falsas, que teria dado toda a assistência, quando a consumidora verdadeiramente foi constrangida, foi aviltada na sua honra, tendo que percorrer, inclusive, o PROCON por várias vezes, vários contatos feitos no sentido de se resolver aquela situação, mas não. A saga chegou ao limite na sua contestação de denunciar a Lídia Seguradora, informando que a seguradora teria demorado a autorização do serviço, mas eles não tinham peças. E pelo contrário, tem a prova documental que a autorização pela seguradora se deu em menos de 5 dias após a abertura da ordem de serviço. Então são condutas que devem ser gravemente censuradas por essa Corte de Justiça, porque trazem ao consumidor malefícios enormes. Ainda mais no caso concreto, onde se trata de uma pessoa idosa que adquiriu aquele veículo luxuoso para o seu conforto pessoal e se viu aviltada, constrangida, tendo que percorrer vários caminhos para conseguir satisfazer os seus direitos. E mesmo assim, quase 8 meses sem o veículo, que foi entregue, diga-se de passagem, sem o devido conserto, já que os cintos de segurança eram provisórios, não eram aqueles recomendados pelo fabricante, trazendo ainda mais angústia para a consumidora em eventual acidente os cintos não fossem devidamente acionados. Então, as peculiaridades fáticas deste caso concreto, e daí porque eu estou aqui a fazer essa sustentação oral, traduzem a necessidade de um arbitramento de uma quantia mais elevada, que não trará nenhum tipo de enriquecimento ilícito à consumidora. Pelo contrário, servirá para demonstrar a essas empresas que o consumidor brasileiro, pelo menos aqui no judiciário goiano, deve ser exemplarmente respeitado, de modo a dissuadir os fornecedores a praticar esse tipo de conduta, violando literalmente o comando do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere aos juros moratórios, o magistrado determinou a sua incidência a partir da prolação da sentença, circunstancialidade que vulnera o artigo 398 do Código Civil, já que das obrigações provenientes de ato ilícito considera-se o devedor em mora desde que praticou, e que viola também a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os juros moratórios devem ser contabilizados a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual. E aqui, excelências, eu gostaria de chamar a atenção em relação a um ponto importante, porque eu venho acompanhando muitos julgados entendendo que no caso de dano moral decorrente de uma obrigação contratual, esses juros de mora seriam contabilizados a partir da citação, nos termos do artigo 105 do Código Civil. Isso verdadeiramente não é a melhor interpretação jurídica. Digo por quê?
A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ela decorre quando há uma violação a uma norma jurídica. No caso concreto, violou-se o artigo 186 do Código Civil, assim como o artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a obrigação de natureza extracontratual decorre justamente do fato de que não há contratação entre as partes prevendo indenização por dano moral. O dano moral, ele decorre de ofensa à lei e não de ofensa ao contrato. Embora a obrigação, no sentido de preservar e disponibilizar essas peças, seja uma obrigação que possa decorrer naturalmente de um contrato celebrado entre as partes, o dano moral em si não decorre de cláusula prevista no contrato. Então, nos termos da melhor doutrina, ele é considerado como responsabilidade extracontratual ou aquiliana, porque decorre de uma violação a uma norma jurídica e não de um contrato propriamente dito. E, ademais disso, o artigo 398 do Código Civil, ele é claro e textual no sentido de que, em se tratando de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Então, esses juros de mora devem ser contabilizados não a partir da sentença, como entendimento do magistrado ACOR, mas sim a partir do evento danoso, em prestígio não apenas a súmula 54 do STJ, mas também a literalidade do artigo 398 do Código Civil. E, por fim, busca-se a majoração da indenização, ou melhor dizendo, dos honorários advocatícios, em razão do trabalho que foi efetuado pelo advogado, inclusive com a necessidade recursal, e haja vista que o juiz de instância singela não fundamentou as razões pelas quais o levaram a fixar a verba honorária no patamar mínimo, o que se mostra data máxima vênia incondizente com o trabalho efetuado por este causídico nos autos. Então, com essas considerações, senhores desembargadores, a apelante Margarida requer o total provimento do seu apelo, nos moldes já explicitados, e o desprovimento dos apelos manejados pela montadora e pela concessionária. Muito obrigado. Presidente.